Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Invest Facchini e nesse vídeo eu vou te falar sobre a segunda proposta para tentar deixar esse ecossistema da Terra Luna vivo por mais algum tempo. Essa proposta acabou de ser colocada, tem aqui 1 hora que foi editada e eu colocou lá no Twitter também. Então eu vou explicar aqui detalhe por detalhe para você entender, porque tem coisas mais complexas e vai fazer sentido a hora que você ver esse vídeo aqui para você saber se é ou não uma boa opção, no seu caso, continuar apostando nesse token ou não, e aí você vai poder tirar a sua conclusão. Mas eu quero te pedir um favor. Tem muita gente comprando Terra Luna sem nem saber o que acontece. As pessoas estão comprando porque imaginam que ela vai voltar a valer 120 dólares de novo semana que vem. Então, me ajude compartilhando esse vídeo, inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, porque isso tudo vai fazer o YouTube entender que esse vídeo tem um conteúdo bacana e vai levar para mais pessoas. Assim, as pessoas vão poder tomar a decisão de investimento mais embasadas com informações verídicas. E essa proposta aqui, o que ela quer fazer? Ela é muito em linha com aquela primeira proposta que o CEO colocou, fazer um fork, então um hard fork. O que é? É um garfo, é uma bifurcação da blockchain. Então ele quer criar outra blockchain, ele quer criar outra blockchain e vai continuar com a blockchain antiga também. Então aqui ele até deixa claro que a atual blockchain vai chamar Terra Class e o token vai ser o Luna Class, o que vai continuar rodando nessa blockchain. E a nova cadeia se chamará Terra com o token Luna. Então, na verdade, ele não vai criar um nome novo para a nova blockchain. Ele vai mudar o nome da atual e vai manter o nome na blockchain nova. E ele diz que o motivo para fazer toda essa mudança é porque Terra é mais do que o UST, a stablecoin UST. Ele diz que tem todo um ecossistema, tem desenvolvedores trabalhando desde o início no mercado DeFi, no mercado NFT. Porém, todos nós sabemos que Terra cresceu muito por conta da stablecoin UST, porque você dolarizava em um UST e tinha um APR que em nenhum lugar do mundo tinha. Então, ele trouxe muito capital, e aí um capital inútil, né? Porque o dinheiro ficava parado lá, rendendo, sem gerar nenhum tipo de benefício para a sociedade. Então, é um tipo de capital inútil. E quando você fala que o dólar pagando 20% ao ano, isso é inimaginável, né? Até aqui no Brasil, hoje, mesmo com as nossas condições precárias de sistema financeiro, a inflação a gente está recebendo aí 12,5% ao ano. Imagina você que tivesse uma stablecoin do real pagando 20. Claro que muita gente ia preferir a que está pagando 20, porque é mais do que 12. Quando a gente fala de dólar, juros de dólar é muito baixo, chega a 1, 2, 3% ao ano. Quando chegou alguém oferecendo 20%, esse ecossistema ele cresceu de uma forma muito acelerada, porque quase todo mundo do mundo estava procurando isso, um dólar que rendesse 20%. Por isso que ele foi tão atacado, inclusive de ser um esquema Ponzi, que era insustentável essas taxas, tanto que aconteceu o que aconteceu. Mas agora ele fala que não é mais importante a stablecoin. Bom, se não tivesse stablecoin no primeiro ecossistema, provavelmente a gente nem estaria falando de Terra Luna agora, porque ela estaria lá na meiuca, lá como vários outros projetos. Mas enfim, agora que deu errado, ele fala que não é mais importante, tá? Então esse é um ponto para vocês avaliarem. Sobre o lançamento do novo token. A nova cadeia, ela não vai ter stablecoin algoritmo e vai se chamar Terra com o token Luna. Luna será lançado de airdrop para os participantes do Luna Classic, que é o atual Luna, e os detentores de UST residual, os desenvolvedores de aplicativos do Terra Classic. A carteira da Terraform Labs, ela vai ser removida na hora de fazer a contagem de tokens que cada carteira vai receber. Eles querem alocar uma grande parte da distribuição de tokens a fornecer pistas de emergência para desenvolvedores de app existentes no ecossistema Terra e alinhar os interesses dos desenvolvedores com o sucesso de longo prazo do ecossistema. Então aqui eles estão deixando claro que eles vão dar preferência de liquidez para os desenvolvedores e a segurança da rede a ser incentivada com a inflação do token, recompensas de staking de 7% ao ano. Já tem aqui uma redução muito boa, né, no APR de 20 para 7 ao ano, algo mais incrível no mundo de criptomoedas. E aqui ele traz uma lista de desenvolvedores que são essenciais
especiais em relação à infraestrutura, DEX, Explorer, entre outras coisas. E esses carinhas aqui, né, entre outros, eles vão ter prioridade para receber o dinheiro, porque eles estão desenvolvendo e vão ter que desenvolver a nova blockchain, por isso eles vão ter o dinheiro de volta primeiro. E aí, para isso, a alocação de emergência, que é 1% da oferta total, ela vai ser liberada imediatamente após o lançamento da rede. Então, a partir do dia 27, 28 de maio, se tudo ocorrer conforme esse escrutínio, os desenvolvedores já recebem esse 1% livre para eles poderem gastar para desenvolver os aplicativos. E depois mais 4% vai ser distribuído para que eles deem tração no desenvolvimento desses aplicativos, e aí vai ser debatido com a comunidade como que vai ser distribuído isso daí. E para você, né, esse que é o grande ponto do vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, porque agora você vai entender certinho qual que é seu papel nessa distribuição de token. A nova blockchain com o token Luna está previsto para iniciar com 1 bilhão de tokens. Hoje a gente tem 6,5 trilhões de tokens e a nova ela quer trazer 1 bilhão de tokens. 25% é o pool comunitário controlado pela governança. Então esse daqui é os 25%, 250 milhões que vão ficar travados no pool comunitário. Não é para você, não é para ninguém. 1% para alocação de emergência para os desenvolvedores essenciais sem travamento, ou seja, eles pegam esse 1%, já pode vender na hora e pegar dólar Tether, BNB, qualquer coisa. 4% para desenvolvedor essenciais. E aí tem um ano de cliff aqui, que é um ano de bloqueio, mais 4 anos aquisição. Esses 4% aqui a gente pode imaginar que vai liberar 1% ao ano depois de um ano de bloqueio. Também aqui vai ser negociado junto com a comunidade como que vai ser essa alocação para cada desenvolvedor, quanto cada um vai receber. Então aqui a gente já tem 30% que já está comprometido com alguma coisa que não é para você. 35% todas as lunas vinculadas, não vinculadas, menos a carteira da Terraform Labs, no instantâneo pré-ataque. Pré-ataque, eles consideraram aqui, foi quando o PEG do ST, ele caiu de $1 lá na Binance, então isso dia 6, dia 7 de maio, tá? E aí tem duas condições aqui. Para carteiras com menos de 1 milhão de lunas, vai ter aqui um prazo de 1 ano de bloqueio, mais 2 anos de aquisição. Então você vai receber, vamos supor, 10 lunas e vai ficar 1 ano sem poder movimentá-las e 2 anos até você efetivamente receber as 10 lunas. Então você vai receber uma luna por mês até chegar no final dos 2 anos e você receber todas as lunas que você tem direito. E para quem tem mais de 1 milhão, aí dobra esse período. Também é um ano de bloqueio, mais 4 anos para você receber. Então provavelmente, aqui não deixou muito claro, mas provavelmente é uma aquisição mensal. Então pega lá o total que você tem que receber, divide pela quantidade de meses, vai receber aquela quantidade na sua carteira todos os meses. Isso para quem tinha Luna antes do ataque, antes do evento de DPEG, quando perdeu $1 lá na Binance. E para você que comprou depois, né, comprou no mergulho, comprou lá 0,00001, quanto que você vai receber? 10% desse 1 bilhão, ou seja, 100 milhões de unidades de Luna, serão distribuídas para quem comprou depois do ataque e vai ser fotografado na data do launch, aqui onde eles falam que seria o lançamento, a bifurcação. Desses, 10% serão desbloqueados no Gênesis e 90% adquiridos 2 anos depois. Aqui ainda não ficou muito claro também se é somente 2 anos depois ou se também vai ser faseado. Mês a mês você vai recebendo uma quantidade de lunas já desbloqueadas ou se vai ficar bloqueado até 2 anos. Vamos continuar lendo aqui para a gente ver se pega essas informações. E 25% do supply total de 1 bilhão, 250 milhões, para os detentores de UST no instantâneo do lançamento. 10% desbloqueado no Gênesis e o restante adquirido mais de 2 anos depois. Todos os tokens bloqueados ou adquiridos são apostados na Gênesis e devem ser desvinculados para se tornarem líquidos. Tem os detalhes técnicos agora. O instantâneo pré-ataque vai ser a data do dia 7 de maio, às 11 horas da noite. Nesse fuso horário aqui, no fuso horário mais 8. Pode ver aqui, vamos dar uma olhada no fuso horário. O fuso horário aqui de mais 8, dá mais ou menos 16 horas na nossa frente. E o instantâneo do lançamento está previsto para dia 27 de maio, às 3h59 do fuso horário mais 8 também. E aí, só para deixar bem claro então, para quem ainda ficou com alguma dúvida, vamos tirar agora, 35% é para quem tinha
Luna antes do ataque, lá no dia 7 de maio. Então, quem comprou antes do dia 7 de maio vai entrar aqui nessa condição dos 35% do total supply, que eu vou fazer a conta aqui de financeiro para você saber quanto que é isso. E se você tinha menos de 1 milhão de Luna, você fica 1 ano bloqueado e vai receber 2 anos depois. Se você tinha mais de 1 milhão, aí dobra. Você vai ficar 1 ano bloqueado e vai receber 4 anos depois, no total. Se você comprou depois do dia 7, depois das 11 horas do fuso horário mais 8, você vai receber referente a 10% do supply, com 10% dos seus tokens liberados no Genesis e 90% 2 anos depois. A gente tem a linha do tempo, então está sendo divulgado hoje a saída da proposta da governança no dia 18. O lançamento do Terra Core é cortado, instruções de lançamento disponibilizadas para validadores dia 20. Dia 25, registro de desenvolvedores de aplicativos essenciais concluído. Dia 27, arquivo Genesis criado a partir do instantâneo do lançamento. E no dia 27 mesmo, o lançamento da nova rede. Agora vamos fazer uma conta para a gente poder entender mais ou menos quantas lunas a gente vai receber. Vou fazer no Excel para ficar mais fácil da gente entender. Olha aqui o supply futuro, 1 bilhão de tokens. Supply atual, 6,5 trilhões. Quer dizer, para cada uma luna no futuro, você precisa de 6.552 lunas hoje. E dá esse multiplicador, esse divisor aqui. Ou supondo que você tenha uma carteira com 5 milhões de lunas adquiridas agora no preço de 0,01072, sua carteira hoje custa R$ 5.361. Se você pegar esses 5 milhões de lunas e dividir por 6,532, que é o nosso divisor aqui, você vai ter um total de 765 lunas que você pode receber no futuro, certo? Guarda esse número aqui. 765. Para saber o preço da Luna de hoje no novo supply. Então a gente tem aqui o total de capitalização. Você pega a capitalização, divide pela quantidade de tokens, dá exatamente o preço que ele está sendo negociado. E a gente pega esse preço e coloca ele no multiplicador, vai dar um preço aqui de R$ 7,00. E multiplicando as suas 765 por R$ 7,00, você tem os mesmos 5.361,63 que a sua carteira vale hoje. Então, em tese, você recebeu aqui, ficou no 0 a 0. Você tinha 5.361, recebeu 5.361. E aí, pensando no cenário que você vai receber só 10% no momento da Gênesis, você vai receber R$ 536 nesse primeiro momento. No segundo momento, você vai receber os outros 90%, só que aí faseado por mês. Mês 1 você vai receber 200, é o mês 24. Esse aqui é o esquema de repagamento no caso de você ter comprado depois da queda. Você vai receber no primeiro dia lá R$ 536 numa carteira de 5.300 e depois por mês você vai recebendo R$ 200, né? Ou referente à quantidade de tokens, a gente pode fazer aqui também. Seria 76 tokens no mês 1, no dia 1, e depois 28 tokens Luna por mês, até completar 2 anos. Porém, tem um outro problema que a gente não vai conseguir solucionar aqui no Excel, que é a questão dessa porcentagem aqui, de 35%, de 25%, de 10%. Esse daqui a gente não vai conseguir solucionar agora, por quê? Porque desses 1 bilhão de tokens, só 350 milhões vão poder ser distribuídos para essa galera daqui. Então a gente imagina que vai ser distribuído de uma forma igualitária, né? Então todo mundo vai receber o máximo possível, né? Provavelmente as pessoas não vão receber o máximo possível. Então quando você faz essa continha e a gente falou, poxa, eu posso receber 765 lunas, beleza, esse é o seu máximo possível. Agora tem que ver dentro desses 35%, quanto que você vai conseguir receber. Às vezes você vai receber só 100 tokens, às vezes vai receber 50, todos. Isso a gente não tem como saber agora, porque precisaria pegar uma lista de todos os detentores e de detentores que foram antes do ataque e depois do ataque para fazer esse tipo de conta. E é uma conta extremamente complicada, mesmo porque a gente não tem acesso aos dados das exchanges. Então tem todo mundo, né, que tem conta e tem as lunas também vão ter que entrar nesse rolo.
quem tem Luna fora da cadeia Terra, né, tá numa cadeia Ether, por exemplo, na Polygon, por exemplo, bem, em teoria tem que entrar nessa conta, né? Eu já vi gente, inclusive, falando que eles não estão considerando, então se você está fora da cadeia Terra, meio que vai perder tudo, mas ainda não se sabe, né? Como a própria proposta colocou aqui, está no momento de divulgação e parece que então amanhã ela vai efetivamente sair para votação. E aí, obviamente, vai ser aprovado, porque, como eu já disse para vocês em vídeos anteriores, eles bloquearam a blockchain por algum tempo para mudar a questão de validadores, de delegação de votos, para que não pudesse haver manipulação, mas ao mesmo tempo deixou a cadeia mais centralizada ainda. Tem 10 validadores aí que apresentam a maioria dos votos, então eles votando os outros milhões de detentores que engolir calado essa decisão. São muitos detalhes, muitos dados e realmente existe muitos comentários. Já está beirando aqui 600 comentários e a postagem tem 2 horas. Então é uma coisa que não está nada certo. A comunidade parece que não quer, nem o CZ da Binance quer que tenha um fork, ele quer que a Terra Luna recompre os tokens e queime, mas a princípio eles não querem fazer isso, porque se eles fizerem isso, eles vão ficar sem dinheiro para dar para os desenvolvedores. E tem muita gente reclamando, porque os desenvolvedores vão ganhar liquidez já imediata, vão poder usar o dinheiro. Enquanto isso, milhares, milhões de investidores, de pais de famílias, vão acabar ficando sem o seu dinheiro ou com o seu dinheiro bloqueado aí por anos, até, quem sabe, um dia poder reaver esse dinheiro. Claro, pode ser que daqui 2, 3, 4, 5 anos o projeto esteja valendo mais, e até tenha sido uma boa ocasião, mas para quem perdeu tudo ou boa parte das economias, alguns dias, ter o seu dinheiro bloqueado por mais tantos anos, sem ao menos saber quanto que vai ser esse dinheiro, é bastante complicado. Muitos estão dizendo que assim que houver o fork da cadeia, a nova cadeia já vai flopar, ou seja, já vai dar errado, porque não vai ter nenhum tipo de confiança, a comunidade não vai confiar, não vai colocar dinheiro lá. Por outro lado, já tem outras blockchains, Polygon, Ethereum, oferecendo todo um ecossistema para os desenvolvedores de Terra migrarem seus aplicativos para outras cadeias. Isso seria o fim 100% de Terra, né? Então, todos os desenvolvedores migrando, ou boa parte dos desenvolvedores migrando para outras cadeias. Por isso que, inclusive, o CEO está dando dinheiro, literalmente, para os desenvolvedores. Seria uma forma de um cala-boca para ele ficar lá e desenvolver numa rede que talvez não exista amanhã. Mas a gente vai acompanhar de perto esse caso a caso aqui. Por favor, você viu até agora, tem bastante conteúdo aqui. Acho que alguma coisa ou outra pode ter passado aí despercebido. Se você quiser, volta o vídeo, vê de novo. Deixa aí no comentário a sua pergunta que eu vou responder a todos. Eu tenho um grupo de WhatsApp que o link está aqui na descrição também. Você pode entrar, a gente bate um papo lá sobre Luna. Eu não recomendo ninguém comprar Luna nesse momento, nem mesmo para fazer trade, porque é extremamente volátil. Então você pode comprar agora e daqui a pouco ela está em zero. Então eu não recomendo. Se você quer fazer esse tipo de operação, é por sua conta e risco. Eu acredito que esse projeto ele não tem futuro do jeito que está. Essa proposta de fazer uma fork para tentar reaver a rede, para mim é um tiro no escuro, então eu acho que não vai dar jeito. Esse projeto vai acabar, sinceramente, e a gente vai ver outros projetos tomando forma, os desenvolvedores vão para outra rede, nada vai ser perdido, vai ser migrado e a vida continua. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!